Olá, galerinha! Vamos para mais uma videoaula aqui no canal Manuel Matemático com o professor Manuel. Então vamos lá. A videoaula de hoje vai se tratar sobre o conceito de projeção ortogonal, que é muito importante para entendermos as relações métricas no triângulo retângulo. E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar como exemplo a atividade da página 158 do livro Araribá mais Matemática. Então vamos lá. Qual é a projeção ortogonal do ponto Q? Qual é a projeção ortogonal? Identificarmos aqui na reta R. Qual é a projeção ortogonal do ponto Q, certo? Na reta R. Então nós temos a reta verde aqui, a reta verde certo? E sobre esta reta nós temos alguns pontos. Nós temos o ponto S, T, U e X. E o autor está pedindo para nós identificarmos as projeções ortogonais na reta R. E aqui vamos lá. Qual é a projeção ortogonal do ponto Q sobre a reta R? Ou seja, qual dos pontos aqui é a projeção ortogonal do ponto Q? Então, é o ponto que nós traçarmos uma reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto Q. Então, vamos lá. Se nós pegarmos uma régua e traçarmos uma reta perpendicular à reta R, que passa pelo ponto Q, observe que essa mesma reta ela vai ter que passar pelo ponto T. Com isso, nós podemos dizer que a projeção ortogonal do ponto Q é o ponto T. Agora eu falei para vocês, reta perpendicular, o que é isso, professor? Então vamos lá. Duas retas, elas são perpendiculares, observa aqui. A reta de vermelho e a reta de preto. Essas retas, elas são perpendiculares. Por quê, professor? Porque elas formam ângulos retos no ponto que intercepta. Observe que no ponto de intersecção, no ponto que elas se interceptam aqui, exatamente aqui, elas formam o que? Quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então, as retas vermelho e verde, elas são retas perpendiculares. Por quê? Atenção, gente, muita atenção. Porque elas formam ângulos de 90 graus aqui, certo? Então, nós temos aqui quatro ângulos de 90 graus. Então, se nós traçarmos uma reta aqui, ó, se nós traçarmos uma reta aqui perpendicular à reta R, que passa pelo ponto R, observe que essa mesma reta vai ter que passar pelo ponto U. Então, nós falamos que o ponto U, podemos dizer que o ponto U é a projeção ortogonal do ponto R. E qual é a projeção ortogonal do ponto S sobre a reta R? É o próprio ponto S, porque se traçarmos uma reta perpendicular que passa pelo ponto S e intercepta a reta R, vai passar exatamente no ponto S aqui, ó. Então, é o próprio ponto. Então, qual é a projeção ortogonal do ponto T sobre a reta R? É o próprio ponto T. Qual é a projeção ortogonal do ponto U sobre a reta R? É o próprio ponto U. Qual é a projeção ortogonal do ponto X sobre a reta R? É o próprio ponto X. Agora, veja só que a projeção ortogonal do ponto Q sobre a reta R, que é essa reta aqui de verde, é o ponto U, porque se nós traçarmos uma reta perpendicular que passa pelo ponto Q e intercepta a reta R, vai passar também pelo ponto U, exatamente, pelo ponto Q e U. Aqui também
pelo ponto Q e T, negócio de U, pelo ponto Q e T. Aqui também pelo ponto R e o ponto U, observa aqui, então a projeção ortogonal do ponto R é o ponto U, do ponto Q é o ponto T. E qual é a projeção ortogonal do segmento EF? Para isso, basta você fazer também a mesma coisa. Ó. A projeção ortogonal do ponto E é o ponto S, do ponto F é o ponto X, então é o segmento SX. Qual é a projeção ortogonal do segmento ST sobre a reta R? É o próprio segmento ST, ó, ST é o próprio segmento. Então, todo segmento sobre uma reta é projeção ortogonal dele mesmo. E todo ponto sobre uma reta é projeção ortogonal dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que o segmento SU sobre a reta R é projeção ortogonal dele mesmo, SU, do TU é projeção ortogonal do segmento TU, é projeção ortogonal do segmento TU, e assim por diante, tá, galerinha? Então vamos ver aqui a atividade aqui, né? Nós temos aqui que está pedindo o seguinte: identificar as projeções ortogonais na reta R dos pontos Q, R e U. Então vamos lá. A projeção ortogonal do ponto Q é o ponto T. Do ponto R, olha aqui a régua aqui, do ponto R é o ponto U. E do ponto U é ele mesmo, ó, como eu falei, a projeção ortogonal do ponto U é ele mesmo. Qual é a projeção ortogonal do segmento EF e TU? Do segmento EF, aqui, ó, então começa aqui do S, do F aqui, termina aqui no X. Então é o segmento SX. Então começa aqui no S, aqui, ó, veja só, e termina no X. Então para isso você tem que o quê? Você tem que traçar uma reta perpendicular, certo? Certo? Que passa pelo ponto F e que intercepta a reta R. Perpendicular, lembre, vou mostrar para vocês mais uma vez, é que formam ângulos de 90 graus. Bem, galerinha, qual é o segmento, certo? Qual é a projeção ortogonal do segmento TU? É o próprio segmento TU sobre a reta R, que ele está pedindo, lembra? A questão está pedindo sobre a reta, ou melhor, na reta R. Na reta R.